dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fazendo aqui mais uma live. Vou falar uma coisa, não sei se você vai gostar, né? Mas vamos falar. Hoje eu tava vendo aí um debate aí. Na realidade não é um debate, né? É uma postagem de uma pessoa aí falando sobre música, né? Qual que é a música aceitável no ambiente religioso e tal. E aí, umas pessoas aí. Vai ser tipo uma enquete, né? Para querer saber a opinião das pessoas e tal. Sobre tal coisa, né? O que é aceitável, o que não é aceitável, biblicamente falando, né? E tocou num ponto assim muito importante, pelo menos para mim, que faço parte, né, faço parte da música, né? Eu gosto de música e tal. Fui criado com música e a minha vida anterior a estar na igreja já vinha com música, né? E o meu estilo particular de música não me atraía, para esses ambientes religiosos, né? E não era interessante, para mim, que gostava, que ainda gosto, né, de música mais sincopada, música mais dançante, né? E a música da igreja para mim ela nunca foi agradável. Aí quando eu cheguei na igreja, em 1995, já estava tendo algumas mudanças, né? Em alguns ritmos e tal. E esse debate é recorrente, né? Então eu vi um ministério tradicional nesses dias no Facebook colocando se as pessoas, fazendo uma enquete, né? Se as pessoas achavam que o samba era adequado para estar na igreja, né? E já era uma coisa que eu estava conversando com algumas pessoas, que eu também faço parte do grupo de samba, e eu estava conversando com essas pessoas bem antes desse debate na internet, aqui no Facebook, já estava conversando com a pessoa, porque a gente tem muitos preconceitos, né? A gente tem muitas coisas, né? A nossa sociedade, ela foi composta, o evangelho foi trazido para nós com uma visão europeia, né? A ancestralidade dos indígenas aqui e a ancestralidade dos africanos que foram trazidos aqui, que foram trazidos para cá, foi destruída em face de um elevamento de uma cultura que não era típica do nosso país. E o evangelho ele não veio para destruir cultura nenhuma. O evangelho veio para levar o homem a viver uma vida com Cristo, né? E talvez esse debate... bom dia, pastor. Sim, eu vi. Mas vamos voltar sim a falar sobre isso, é necessário que a gente fale, né? Então, a gente precisa de rever muita coisa, né? A gente precisa de rever muita coisa no nosso ambiente social, a gente precisa de rever muita coisa no nosso ambiente religioso, para a gente não cometer os mesmos erros, os mesmos desmandos que os irmãos lá atrás, por uma falta de consciência, ou talvez por uma falta de discernimento bíblico, fizeram tanta atrocidade com tantos povos em nome de uma suposta santidade, né? E vamos sim, nós vamos voltar. Só que eu tô com outro grupo, né? E aí vamos aí que o irmão também entende por ordem e decência, né? Porque a gente, da primeira vez que a gente também, que eu fui com outro grupo, a gente não fez com desordem, a gente não fez com decência. A gente vai com o intuito mesmo de louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, né? E a gente tem um entendimento
muito mais amplo do que isso, tá bom? Então, a gente conversa, depois você me chama no particular, você tem meu WhatsApp, e a gente conversa e a gente vê direitinho o que é esta ordem, essa decência que o irmão acredita, né? E a gente conversa sobre. Então, vou falar basicamente eu tenho 60 anos, então a metade dos meus anos eu vivi sem conhecimento nenhum do evangelho, sem conhecimento de igreja e tal. A igreja não era atrativa, a musicalidade da igreja para mim não era atrativa, porque eu fui criado num ambiente musical, fui criado num ambiente com muita música boa mesmo. Minha mãe me introduziu às artes, minha mãe me ensinou a ler, minha mãe me ensinou a dança. E quando eu passava assim, de frente para algumas igrejas, aquela musicalidade não era atraente. Vou ser sincero, não minto para ninguém, que também isso faz parte de você ser uma nova criatura, você não mentir, né? Então, aqueles hinos ultrapassados, mofados, com aquela métrica dura, não é agradável para mim. Não vou dizer para você que é agradável, que não é. Então, é um gosto particular, e a gente precisa de entender o gosto particular, né? E aí é complicado quando você coloca os teus gostos pessoais e você começa a justificar os teus gostos pessoais com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. E aí você começa a atrelar, mas o samba não é de Deus, o forró não é de Deus. Eu cheguei em 1995 que o rock era do demônio, que a bateria era do demônio, que a guitarra era do demônio. E hoje a gente tem bateria, a gente tem guitarra, deixou de ser do demônio? Então o atabaque hoje é do demônio, o chocalho é do demônio. Mas quando você se depara com o evangelho e você lê lá em João, no evangelho de João, que por ele e para ele foram feitas todas as coisas. E todas quer dizer todas. Todas as coisas. Não quer dizer umas foram feitas para ele e outras não. E aí você, como cristão, você atrelar, isso aqui é do diabo. Como que você vai atrelar isso do diabo se todas as coisas foi Deus que criou e Deus não deu nada para o diabo? Ele não deu nada para o diabo. Tudo ainda pertence a Deus. Deus ainda é o criador de todas as coisas. Deus é o autor de todas as coisas e ele não passou atestado para ninguém. Não passou atestado para o diabo fazer ritmo, para o diabo fazer estilo de roupa, para o diabo ser dono da internet, para o diabo ser dono do computador. Eu cheguei numa época que também o computador era a janela do inferno dentro da sua casa. Entendeu? Mas a gente usa computador na igreja, então virou santo agora. Então, irmãos, a gente precisa de ter um letramento, a gente precisa de usar a inteligência que Deus nos deu, então separar. Deus colocou em mim, foi Ele que colocou, um gosto específico por música. Mas não quer dizer que o gosto específico que eu tenho por música, sincopada, com groove, música black, música preta, que tem muito ritmo. Quem pôs esse gosto em mim foi Deus. Foi Deus. Então eu não posso dizer assim, grooveira não é de Deus, grooveira é da carne, porque vai incentivar a carne. Isso aí é um pensamento meu. E não posso atrelar isso à palavra e nem a Deus. Aí eu estava vendo uma pastora, ela disse que é pastora, né? Mas eu a conheci como a filha da Baby Consuelo, que eu trabalhei na década de 95 como backing vocal. Eu estava desempregado, né? E aí eu me descobri cantor, que eu tinha vergonha da minha voz, que era aguda e tal, e estava desempregado dentro da igreja. E é um rolê que eu não preciso te contar, mas só vou te explicar. Com base de muito preconceito, que eu não podia trabalhar nas coisas do mundo, que eu tinha que trabalhar nas coisas de Deus, e eu já estava no louvor da igreja, e eu tinha dificuldade para colocar a minha voz, que é aguda, muito aguda no meio dos homens, né? Então eles pegavam notas muito baixas, que eu não tenho grave, determinados graves, o meu grave tem um limite, então tinha aquela dificuldade, eu sempre cantava oitavado,
entendeu? E muitas das vezes eu conseguia alcançar as tonalidades femininas, então tinha todo um rolê falando que eu era homossexual e tal, essas coisas todas, então eu não podia trabalhar, porque eu também não tinha dinheiro, não podia pagar um professor de canto, e também eles falavam que eu não podia fazer aula com um professor de canto que não fosse cristão. Olha a loucura, isso em 95, e nós estamos em 2025 e ainda estamos discutindo se o samba é de Deus ou não. Resumo da ópera. Então, eu fui trabalhar escondido da minha liderança num boteco, e nesse boteco eu estava limpando o chão para ganhar os trocos, para levar leite para minha casa, e eu queria muito cantar com técnica, para não gastar a minha voz, para não ter problema com a minha voz, para não desafinar, porque tinha músicas que eu não conseguia cantar, principalmente em notas graves, né? Começava no grave, eu não conseguia cantar, e eu sempre oitavava, e eles sempre reclamavam que eu estava oitavando, que era para mim cantar naquele tom baixo, e eu não conseguia naquele tom baixo, enfim, coisas técnicas. E aí eu fui procurar um professor cristão, fazendo ali os bicos de limpar o boteco, e levar leite para minha casa, porque o meu filho caçula era bebê ainda, e não achava professor cristão aqui na cidade, só achava professor secular, mundano. E aquela loucura toda, aí nesse boteco, uma pessoa lá falou assim, nossa, você tem um timbre legal. Lembra que eu tinha traumas, né? Por causa da minha voz, que era aguda. Mais aguda do que é agora. Aí eu falei, puxa vida, né? Legal como? Ela falou assim, olha, eu tenho uma banda, e eu tô precisando de pessoas pra fazer backing vocal pra mim, e você é o tipo de voz que eu tô precisando. Me deu o endereço dela, e ela era professora de canto também. E aí eu fui lá pra Carapicuíba, fui fazer aula de canto com ela, e entrei pra banda dela pra fazer backing vocal com ela, a banda chamada Cry Angels. Era uma banda internacional. E essa vocalista da banda, ela era... Só estou fazendo esse rolê para você entender sobre o que eu vou falar sobre a Sarah Shiva. E essa professora de canto minha, ela era backing vocal do Pepeu Gomes. E ela falou, o Pepeu Gomes está precisando de uma pessoa com esse timbre de voz. Quando eu fui fazer o teste vocal com ela, eu fiz o teste vocal cantando uma música da Zizi Posse, Asa Morena. E ela falou assim, o seu timbre lembra muito da Zizi Posse, e o Pepeu Gomes está precisando de uma pessoa que tem esse timbre de voz. Vou cantar um pouquinho para você entender. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Então ela gostou desse timbre. Eu cantei mais agudo que isso, tá? Aí ela falou, bora lá, vamos fazer uma audição? Fui fazer uma audição, encontrei o Pepeu Gomes, em 1995, finalzinho de 95, finalzinho de 96, e fui trabalhar também de backing vocal com ele. Escondido da minha liderança, porque se soubessem, né, eu ia para disciplina. Eu vivia na disciplina porque falava que eu era homossexual por causa desse timbre de voz que eu tenho. Quantas e quantas vezes eu fui para a disciplina, fui para o banco, tal, beleza. Então, trabalhei, levei o leite para minha casa, paguei as minhas contas e beleza. E aí, eu comecei a cantar rock and roll gospel. Porque a igreja que eu estava deu uma abertura pro rock and roll, pro reggae, pro funk dos anos 70, não este funk agora do pancadão, mas o funk dos anos 70, porque tinha muito essa vibe naquela época, né? E a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com evangelismo com rock, mas cansava de ouvir, que o rock é do demônio, que não sei o quê. Na igreja não podia tocar rock, então eu tocava rock nas praças, tocava rock em todos os outros lugares, e alcançando pessoas pro evangelho. E o samba também chegou com alguns grupos de samba, fazendo samba naquela época, samba, mas só para evangelismo, não para a igreja não pode, para a igreja tem que ser aquele modelo tradicional. Então vamos falar de gosto, antes da gente atrelar, e eu vou voltar já na Sarah Shiva. Vamos voltar já na Sarah Shiva. A Sarah Shiva ela fez aí um podcast, então ela estava falando lá que tem alguns ritmos que esses ritmos invocam demônios. Tipo funk, tem tum, 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 tá, tum, 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 tá, invoca demônio. Bom.
E eu conheci a Sara Shiva quando a Sara Shiva tinha um grupo chamado SLZ, das três irmãs, e que elas cantavam música pop. Aí ela tem as experiências espirituais dela, respeito, eu tive as minhas experiências espirituais, respeito, mas agora você atrelar as coisas e você dar crédito ao inimigo e você diminuir o poder de Deus, aí já não dá, entendeu? Todas as coisas foram feitas para Deus, todos os ritmos foram feitos para Deus, todos os instrumentos foram feitos de Deus para Deus. Aí Deus deu sabedoria para o homem desenvolver alguns instrumentos, mas tudo para glorificar a Deus. Ponto. Aí você não gostar do estilo, você não gostar do ritmo, é um direito que lhe cabe. Eu particularmente não gosto do worship. Me dá depressão chegar na igreja e os caras com aquele pad. Me dá depressão. Aquele ambiente da igreja de parede preta. Eu particularmente não gosto. Mas eu não posso dizer que aquilo ali não é de Deus. Eu não sou juiz para julgar. Certo? Então, quando eu cheguei nesse contexto religioso da igreja cristã evangélica, foi me ensinado a ver se aquilo que eu estou cantando tem veracidade com a Bíblia. Então, eu cresci no ambiente religioso do louvor da igreja, verificando o conteúdo daquilo que eu estou cantando. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Não me preocupar com o ritmo, mas me preocupar com aquilo que está escrito. Se glorifica, se louva a Deus. Entendeu? Independente do estilo. Aprendi no ambiente religioso também que louvor é música mais agitada e adoração é música lenta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente precisa de músicos cristãos com conhecimento cristão para ensinar o povo que não tem nada a ver com ritmo. Louvor é quando eu estou elogiando a Deus ou alguém. Eu tenho respeito pelos meus pastores, eu falo assim, pastor, ser um homem inteligente pra caramba. Estou louvando o meu pastor. E quando eu louvo a Deus, Deus é grande, estou louvando a Deus. Não tem nada a ver com estilo, com ritmo musical. E música lenta, louvor lento, não é adoração. Grande é o Senhor. E agora, nessa metodologia do worship, quem é músico sabe quem conhece de música sabe. A galera da música, elas mudam o BPM, que é batidas por minuto. Isso eu aprendi quando eu estava lá do outro lado do muro, do outro lado da força, como eu gosto de zoar, sabe? Do outro lado da força. Eu aprendi com as músicas lá, que o BPM é batida por minuto. A música ela tem que bater de acordo com o meu coração. Tum, 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 tum. Se eu desacelero essa batida na música, tum, 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 eu crio coisas aqui na minha mente. Então, quando eu canto, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Olha a diferença. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Imagine você escutando isso 1 hora, 1 hora e meia. O que vai causar? Não sei. Caiu a internet. Então, estava falando do tempo, né? E o que isso vai causar no emocional, na psique do ouvinte? Quando você desacelera. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu costumo chamar isso de ralentado. Entendeu? Ou então,
o que teoricamente dentro da igreja a gente chama de louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar. Isso daí é só a gente falar, só a gente hablar, só a gente hablar sobre. Todo músico sabe disso. Então, não tem nada a ver uma associação com a outra. Não tem nada a ver com a associação de você trazer elementos mais rítmicos, que você vai fazer com que a carne aflore, ou que você vai trazer demônios. Isso é preconceito eurocentrista, que assimilou que todo o som percussivo é adoração a demônios. Ou seja, tudo que é preto, tudo que é de preto, tudo que é africano, tudo que é afro, está ligado com a cultura demoníaca que os europeus colocaram pra gente, e a gente vem trazendo esse legado até hoje. E Jesus nos chamou para a liberdade, irmãos. Então, é impossível um cristão propagar esse tipo de desconhecimento ainda no século 21, 2025. Ele precisa de sentar, ter um letramento sobre a africanidade, um letramento cultural, um letramento artístico para entender que macumba, eu coloquei no post aí, que macumba não é nem o trabalho que eles chamam de trabalho feitiço, que os africanos faziam na época da senzala, lembra que eles estavam escravos? Você lembra que os cristãos foram lá na África e trouxeram cerca de 5 milhões de africanos da África, só que para o Brasil? Privaram eles da sua cultura, privaram eles da sua sociedade entre si, tiraram tudo dos africanos para impor uma nova cultura e fazer com que eles se adaptem a essa cultura. E tudo aquilo que é deles é considerado demoníaco. A prática de culto deles é demoníaca, a música deles é demoníaca, os instrumentos que eles trazem em si é demoníaco, e isso veio propagando até 2025. Hoje nós temos colhido isso aqui até hoje. Nós ainda, enquanto cristãos, novas criaturas, quando nós tivemos um contato com o Espírito Santo e ele fez uma metanoia na nossa mente, mas a nossa mente não mudou acerca de algumas coisas, de algumas doutrinas, de alguns costumes, estamos propagando esse tipo de coisa, esse separatismo idiota que não acrescenta. Desculpa a palavra idiota se você vai se sentir ofendido, mas é idiota. E impedindo que a gente chegue e tenha de verdade um encontro com Deus. E eu sou fruto da música, tá bom? Eu estou convertido há 31 anos por conta da música. Porque a música da igreja não era agradável aos meus ouvidos. Então, eu sou fruto da música. Porque, apesar de muitas tentativas da minha irmã já convertida tentar me ganhar para Cristo, quando eu falava daquele ambiente musical, eu falei, Deus me livre, tô fora, não quero, isso é louco, essa música eu não aguento. E aí eu tô passando aqui por Itapevi, um grupo de irmãos que abriram uma igreja aqui, eles eram japoneses, eles estavam fazendo um som que eu nunca tinha ouvido na minha vida, cantando numa língua que eu não entendia, bulufas, e eu tenho um ouvido musical, eu ando na rua ouvindo música, eu ouço música de longe, eu vou seguindo, sabe igual aqueles desenhos do Pica-Pau, que ele tá com fome, e alguém está fazendo alguma comida e o cheirinho vai buscar? Então a música faz isso comigo. Então eu comecei a procurar que música é essa, cheguei lá neste local, eles tocando uma música lá estranha, com os instrumentos estranhos, num idioma estranho, e aquilo começou a mexer lá dentro comigo, e aí eu comecei a chorar, a ter alegrias, de sentimentos que eu nunca tinha tido em toda a minha vida, e depois a minha irmã falou assim, essa aqui é uma igreja. Eu falei, mas tem essa música aqui na igreja? Ela falou, tem esse tipo de música na igreja. Então eu sou fruto da música.
Eu sou fruto de umas pessoas que não tinham esses preconceitos e estavam fazendo esse determinado tipo de música. Aí até eu encontrar uma igreja que tinha uma música que fosse adequada para o meu gosto musical, demorou mais ou menos um ano. Mas o primeiro contato que eu tive com Deus, com a espiritualidade, foi com a música. Foi com a música. Então, é uma particularidade minha, nem todo mundo veio pela música, mas eu vim pela música, então estou falando daquilo que fala diretamente comigo. Então, a Sarah Shiva falando essas besteiras e tal, e aí ela começou a dizer assim, porque Davi estava endemoniado, e aí ele foi liberto porque começou a tocar uma música, porque a música tinha unção. Opa, vamos lá. 1 Samuel. A Bíblia relata que um espírito maligno foi enviado por Deus para perturbar Saul. Tá lá, em 1 Samuel 16, 14 e 23. Deus enviou um demônio para Saul. E depois falou para o profeta chamar Davi, que tocava uma harpa, e Davi começou a tocar uma harpa e acalmou aquele sentimento que estava em Saul. Então, presta atenção. Deus, ele manda em tudo, ele controla tudo, e tudo é para o louvor e da glória dele. Você não conseguiu entender isso, irmão? Deus manda no demônio, ou espírito maligno, se você quiser dizer assim, manda ele entrar em Saul. O demônio é o instrumento de Deus, Saul é o instrumento de Deus, Davi é o instrumento de Deus, o profeta Samuel é instrumento de Deus, tudo é instrumento de Deus para a manifestação da glória de Deus. E a música também é uma ferramenta para a manifestação da glória de Deus. Ai, gente, para com essa besteira. Para com essa besteira de elencar uma coisa como sacro, outra coisa como profana. Para com essa besteira. Vamos avançar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos avançar para vocês alcançarem pessoas como eu, como fui alcançado em 1995 por uma música estranha, um ritmo estranho, que sei lá eu que ritmo era aquele, não sei, era música japonesa, nem sei se era música japonesa, porque eu cresci assistindo na televisão Ultraman, Ultra Seven, aprendi a cantar música japonesa lá, mas eu não sei, aquilo ali foi alguma coisa sobrenatural, não sei, não lembro nem que instrumento que eles estavam tocando, mas foi sobrenatural, e aquilo ali me alcançou. Vamos largar de ser besta, gente, vamos largar e vamos usar as coisas para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Não importa se é rock, se é samba, se é forró, se é pagode, se é calypso. Tudo é para a glória de Deus. A Bíblia fala que toda a terra está cheia da glória, do conhecimento de Deus. Aí vocês estão fazendo o quê dentro desses ambientes que vocês não leem a Bíblia que vocês têm em casa, gente? Fica seguindo mandamento, doutrina humana, doutrina de homens, até doutrina de demônios também, porque a Bíblia está lá, você não lê a Bíblia. Sabe? Então, não estou defendendo o pagode, porque eu particularmente, antes de me converter, também não gostava de pagode, porque os pagodes que eu via na minha infância, minha adolescência, era todo mundo sentado lá tocando uma musiquinha, todo mundo sentado e você não podia dançar, porque a gente também não pode dançar, né? No pagode secular, os homens não sambam, né? Os homens não sambam, porque se sambar rebola, é coisa de mulher e tal. Então, eu já não tinha paciência, porque eu sempre gostei de dançar, sempre fui para os bailes para dançar, gastava meu dinheiro para dançar. E gosto de dançar, até hoje. Então, eu ia para outros bares, que eram os bares blacks de São Paulo, que tocava samba rock, que você dança assim, ó, com as meninas, os funks, que você fazia passinho, soul music, eu ia dançar a noite inteira. Então, é da minha natureza. Eu sou hiperativo, é da minha natureza. Então, não gostava de pagode. Quando eu falava assim, vamos lá pro barzinho, primeiro que eu nunca bebi, nunca me droguei, nunca fumei. Então eu ia ficar sentado no barzinho ali, me cansava, entendeu? Então não gostava de pagode por causa disso. Chamava para ir na quadra de samba, não gostava da quadra de samba porque só mulher que rebolava e o homem só ficava assim.
E eu já gostava mesmo de dançar e já não era legal. Então eu não ia para esses rolês. Então quando me chamaram para cantar, e ainda me chamam para cantar no samba, eu já fico meio travado, porque eu não posso dançar, porque estou num ambiente religioso, né? E na igreja não pode dançar, porque se você dançar é carne, né? Jesus não dançou, e aí tem todo um contexto, né? Então tem todo um contexto. Então a gente tem que vestir uma capa, uma máscara, para a gente agradar a todo mundo, para a gente mostrar para todo mundo que a gente é uma nova criatura, que a gente se transformou, essas coisas todas. E o rolê não é esse. O rolê é a gente falar sobre música, musicalidade, artes. Quem criou todas as artes foi Deus. Não foi as musas do Olimpo que inspirou a humanidade a fazer pintura, a cantar, a tocar. Foi Deus que criou todas as coisas. Deus que criou todas as coisas. Se você é cristão e você acredita no Deus criador de todas as coisas, foi Deus. Não foram as musas. Por muito tempo eu acreditava nas musas lá que inspiravam os homens. Eu acreditava nisso. Mas agora que eu sou novo convertido, que eu sou convertido, que a metanoia e que eu conheci o Evangelho, que eu conheci a Bíblia, eu entendo que foi Deus que criou todas as coisas. Foi Deus que foi lá para os meus irmãos africanos lá na África, para os meus descendentes, meus ascendentes na realidade, e inspirou-os a pegar uma árvore que chama macumba, que não tem nada a ver com feitiço, não tem nada a ver com trabalho de esquina, não tem nada a ver com oferenda para os orixás. Foi Deus que inspirou o homem a pegar aquele instrumento e fazer instrumento de percussão, porque eles não tinham tecnologia suficiente para criar uma guitarra, para criar uma harpa e tarará, tarará, tarará. Então eles fizeram instrumentos de percussão, como os nossos irmãos africanos até hoje adoram a Deus sem instrumento nenhum, só com a voz, com a alegria, porque ainda a África é um país pobre, dominado pela cultura eurocentrista, entendeu? Quando os nossos irmãos cristãos chegaram aqui, há cerca de 1500, que encontraram aquela comunidade de índio pelado, que fazia música ali daquele jeito lá, pegava lá uma árvore lá, um galinho ali, assoprava, tirava som. É o que tinha naquele momento, porque Deus os inspirou através da natureza a eles fazerem isso. Aonde está a dificuldade de você entender isso no século XXI, em 2025? Qual que é a dificuldade que você tem de entender isso? Então, se você quer ser tão bíblico, pega todos os instrumentos do Antigo Testamento e você traz para a tua prática cultural. Aí você fere aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo lá em Gálatas 2, que Cristo ele veio para nos libertar do jugo da lei. E aquele que guarda um só item da lei é escravo dela toda. E que faz o sacrifício de Cristo inútil. E você se torna maldito, porque maldito é aquele que morreu por conta da lei. Então se você quiser trazer a lei de volta, traga a lei de volta, seja maldito, guarda os preceitos da lei, monta lá uma orquestra com tudo aquilo lá, com saltério. Aí você vai ter uma grande decepção também quando você olhar lá e ver que lá em Israel eles tocavam tambor, eles tocavam chacoalho, eles tocavam pandeiro, que são instrumentos percussivos, tá bom? Você vai ter uma decepção. Se você for olhar historicamente, olhar lá direitinho como que era a composição daquela orquestra que Davi montou lá para fazer adoração lá no templo do Senhor, você vai ter uma decepção muito grande, sabe? Então, gente, vamos atualizar. Igreja de Cristo, líderes de igreja, ministros de louvor, vamos atualizar, gente. Vamos ensinar ao povo a ir cultuar ao Deus. Independente se é com som, com ritmo, com palmas, com dança. Tem um ambiente que você não pode nem bater palma. Porque bater palma, gente, 2025 tá complicado. Tá complicado.
Está muito complicado. Ao invés de atrair as pessoas para o evangelho, está expulsando as pessoas. Então monta o seu clubinho, Na minha casa, eu ouço ópera, eu ouço jazz, eu ouço rock, ouço samba, ouço todos os estilos. Monta o seu clubinho, aí você ouve a música que você quer. Mas não coloque isso como se fosse de Deus, como se não fosse de Deus. Que você precisa de primeiro ter um letramento. De saber que o rock é negro, o jazz é negro, o tango é negro, a maioria das coisas é tudo apropriação. Então, vai estudar um pouquinho, sabe? Vai se libertar um pouquinho, entendeu? Pra gente não ficar nesses debates que não agregam em nada. Quando uma pessoa que não é cristã, que não serve o mesmo Deus que eu e você servimos, e ela se depara com esse tipo de argumentação, vai achar o quê? Fala assim, nossa, se eles que são crentes, eles não se alinham, por que eu vou sair da onde eu estou para estar no meio deles aí? Né? Por quê? Para que eu vou ter que servir esse Deus aí que eles falam que é o Deus que faz todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso? Para que eu vou ficar nesses ambientes que ao invés de eu viver a liberdade que eles falam que Jesus me deu, eu vou ficar cativo a um conceito, a uma ideologia que não tem nada a ver com a minha vida? Né? Então, é só uma dica. E a gente vai ter muito mais músicos de qualidade, fazendo música de qualidade, porque quando eu cheguei em 95, eu aprendi com os meus líderes que ali aquele ambiente lá, que a gente chama de púlpito, né, que aquilo ali é um palco, aquele ambiente ali, para ele ser eficaz, que eu estou prestando serviço, eu enquanto músico, eu enquanto cantor, eu enquanto backing vocal, eu estou prestando serviço para a minha comunidade, para os meus irmãos lá. Então eu estou lá prestando serviço, é um ministério, eu entendo que é um ministério, estou prestando serviço, do mesmo jeito quando eu sou contratado para cantar lá no shopping, aí ele canta no mundo. Eu estou no mundo. Se você está em Marte, em Orion, tranquilo, suave, mas eu estou no mundo. Quando eu não era cristão, eu até tentei contato com os extraterrestres, mas acho que não tinha antena de Wi-Fi, então eu não consegui, entendeu? Aí quando eu me converti, eu tenho contato direto com o Espírito Santo, não precisa nem de antena nem nada, mas então eu ainda estou no mundo, estou vivendo aqui no mundo, ainda estou no mundo. Então, tipo, quando eu estou lá cantando, eu sou pago para isso, e na igreja eu não sou pago, é o meu serviço, então estou prestando serviço para os caras lá do shopping, eu vou dar o meu melhor. Quando eu não estou recebendo para cantar na igreja, estou prestando serviço para os meus irmãos. Quero trazê-los até o entendimento com Cristo que eu tenho, até a chegada aonde eu cheguei com Cristo, para que eles possam entender a liberdade de estar adorando ao Senhor, independente do estilo, independente do ritmo, independente da batida, independente de todas essas coisas. As pessoas estão ali para prestar culto ao Senhor. Quando eu vou para esses ambientes, eu não vou mais, tá? Não vou mais, não estou desviado nem nada, mas eu não vou mais, porque eu não tenho mais estrutura para ficar escutando esse monte de besteira. Mas quando eu vou para prestar um serviço daquilo que Deus colocou em mim lá, acho que quando eu ainda era espermatozoide lá no corpo do meu pai. Acho que ele já, vou fazer esse cara aqui, ele gostar disso. Então, vou levar as pessoas para este lugar aonde eu já cheguei. E não vou impedir dela chegar neste lugar que eu cheguei. Vou ser o caminho de acesso para elas entenderem que o Pai, como está dito lá no Evangelho, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele começa a falar com aquela mulher samaritana, que ela estava preocupada, qual que era o lugar que ela adorar? Os meus pais falam que é aqui, o outro fala que é ali. Aí Jesus chega para ela e fala assim, vamos encerrar esse assunto? Básico e curto, vamos encerrar essa patifaria toda? Pai, não é nem lá e nem aqui, não é nem no monte, não é nem em Jerusalém. Vamos parar com essa idolatria, vamos parar com essa patifaria, com essa besteira toda. A hora vem, a hora é agora, é já, neste exato momento. Neste exato momento. Que o Pai procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Eu não adoro a Deus na igreja, eu não adoro a Deus no templo, eu não adoro a Deus
no monte, eu não adoro a Deus no culto das irmãs, eu não adoro a Deus no culto dos varões, eu não adoro a Deus, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Esse é o local, em espírito e em verdade. Eu adoro a Deus na rua, onde eu tenho liberdade para adorar a Deus. Estou nem aí, estão me olhando, louvo a Deus mesmo, levanto as minhas mãos e olho para a grandeza disso tudo que Ele fez para mim desfrutar. Adoro a Deus quando eu ligo o meu som e coloco ali Stephanie Mills, que eu vejo aquela mulher que canta na igreja fazendo aqueles melismas. Isso em 1978. Ela fazia aqueles melismas maravilhosos, aquelas apogiaturas. O crente não sabe o que é isso. Acha que isso é firula. Acha que isso é enfeitar a música. Aí eu não gosto que enfeita a música. Pois é. Então, pois é. Então, quando ela canta algumas coisas ali, ela faz aqueles negócios. Em 1978, aqueles negócios já me fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? E aquelas tessituras ali, eu falo, Jesus, quando eu escuto uma cantora de ópera, como a minha mãe me apresentou, quando minha mãe me apresentou uma cantora de ópera, Maria Callas, que ela soprano, que ela fazia meu Deus do céu, o que é isso? Consigo entender Deus. Quando, tá vendo aqui atrás, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ali, ó. Aquele negócio ali, ó. Que um amigo meu, artista, fez pra mim com cipó, com penas, arte. Nunca foi para uma escola de arte. Ele fez e o Senhor o recolheu o mês passado. Sabe? Eu consigo enxergar Deus nessas coisas. Embora se você não consegue enxergar, eu que sou artista, eu que sou sensível, eu preciso de prestar esse serviço para os meus irmãos entenderem que todas as coisas é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Aí eu vou ficar nesse debate. O rock é porque o forró. Porque eu não... Se você não gosta, você não gosta. Tá suave, vamos respeitar. Então, não vá para esses ambientes onde tem pagode. Se você não gosta de pagode quando está tocando na tua igreja, faz que nem o Raul Gil fala, pega esse banquinho e sai de mansinho. Mas não saia blasfemando, não saia criticando o irmão que faz pagode, o irmão que entende que o pagode é uma ferramenta poderosa para ganhar os perdidos que nem você, dentro do seu ambiente religioso, seguindo a liturgia da sua igreja, você não sai para fazer um evangelismo na praça, para fazer um evangelismo na rua, para ganhar os perdidos. Não vai lá na favela, onde está a maioria do povo preto, a maioria do povo preto que não teve acessibilidade por conta dessa cultura que a gente tem, dessa cultura eurocentrista, não tem acesso à educação, à saúde, à alimentação. Vai lá, faça aquilo que Jesus disse, o ide, vai lá, vai ver uma pessoa que está triste, vai lá e cante para ela. Pode ser um pagode também, canta lá um pagode para ela. Vai lá na casa de um preto, lá na favela, lá na comunidade, que está com depressão, porque não consegue escola pública para o seu filho, porque se ele passa correndo na rua, o filho dele ainda é considerado como bandido, ele é morto, atiram nele só porque ele é preto, sabe? Só porque ele está de bombeta, de boné, ou que ele está com uma jaqueta assim, saindo de madrugada para o trabalho, para a escola, para qualquer coisa, ele já é considerado como bandido, já matam ele por conta disso. Vai lá, cantar para ele lá. Negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego, negro é a raiz da liberdade. Vai lá, ou então você vai cantar um louvor lá, canta um louvor para ele também, da sua igreja, canta também, porque tá na Bíblia, é instrução bíblica, vai lá, faz isso também. Em vez de você ficar criando discurso, quando ele estava falando sobre o sal, sabe? Se o sal, ele não salgar, o sinal do Wi-Fi tá caindo. Já vou até cantar aqui. O inimigo se levanta. Então, faz aquilo que Jesus estava falando do sal. Para ali para meditar no que Jesus está falando de sal. Porque o sal, ele é um elemento que ele dá gosto na comida, né? Comida sem sal é horrível. Então, o sal tem alguns elementos importantes ali.
O sal, além dele dar tempero, dar sabor na comida, ele também tem efeito curativo e ele também tem um efeito conservador. Aí Jesus fala assim, se o sal ele não tem esses 3 elementos, ele não deixa específico, tá? Faz uma busca da importância do sal na tua alimentação. Se ele não faz essas 3 coisas, ele não serve para nada. Ele só serve para ser pisado pelos homens. Acho que é por isso que a gente, igreja, nós cristãos, estamos sendo pisados pelos homens, somos motivo de escândalo, de escárnio, porque a gente não dá gosto. A gente não dá gosto. A gente vem aqui na internet, a gente não dá gosto. A gente não dá gosto. A gente não conserva. E a gente não cura. Nas nossas reuniões que a gente faz semanalmente, 2 vezes por semana, domingos, né? E a gente faz aquela agregação, a gente também não cura, a gente não dá sabor e a gente não conserva. Faz muito tempo, que nessas reuniões que a gente faz, eu não vejo conversão, eu não vejo batismo, eu não vejo metanoia. O que eu vejo é diálogos, uma falação muito boa, uma didática muito boa, uma retórica muito boa, mas em atitude, zero. Eu não vejo mais nesses ambientes que a gente chama de culto, por exemplo, famílias sendo transformadas, famílias sendo libertas. Não vejo mais. Vamos ser sinceros? Cá entre nós? Não vejo mais. Eu não vejo mais pessoas que são presas na dependência química sendo libertas. Não vejo mais. Eu não vejo mais a gente que está lá em cima do altar, que a gente chama de altar, cantando, e as pessoas sendo impactadas pelo louvor que sai dos nossos lábios. Porque eu aprendi também com a minha líder de louvor, quando eu cheguei em 1995, ela falava assim, não vai pensando que você é muita coisa. Você é exatamente assim, como um canudinho, assim, um canudinho. Então, quando você está ministrando, cantando, fazendo qualquer outra coisa, a igreja está cheia de pecado, esse pecado passa por aqui, por esse canudinho que é você, vai até Deus, aí Deus com as suas águas purificadoras, curadoras, transformadoras, passa essa água por você, porque você é só um instrumento, e essa água vai para a igreja, liberta, cura, transforma, batiza, entendeu? Isso nunca saiu da minha mente. Todas as vezes que eu estou, independente se eu estou na igreja, independente se eu estou na rua, ontem mesmo de tarde eu estava andando na rua e eu estava adorando ao Senhor. Eu no meio da rua, não estou nem aí. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Olhei para o céu, aquele sol, até me arrepio, olha. Olhei para aquele sol maravilhoso sobre a minha vida, aquele céu, lembrando que em 2000 até 2003 eu estava numa cama com meningite, do pescoço para baixo, sem funcionar, desacreditado até dos meus irmãos da igreja, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me restabeleceu. Estou curado aqui, estou vivo aqui. Mais um testemunho para contar, se você não sabia. Além dele ter me resgatado lá do Império das Trevas, e tenho história para contar lá, desses 30 anos que eu fiquei lá, e ainda passei por isso e por esse milagre, sabe? Então, é muito mais do que ficar preocupado com ritmo, ficar preocupado com exterioridades, porque o próprio Jesus mesmo chegou lá para os fariseus e falou assim para os fariseus, vou acabar pregando aqui hoje, hein? Desculpa aí. Se Deus mandar falar, eu falo. O próprio Jesus, ele disse para os fariseus, faz uma analogia para os fariseus. Fala assim, vocês estão preocupados com o exterior do copo, para ver se o exterior do copo tá limpinho, se foi lavado com detergente o mais caro possível, e não se preocupa com o interior. Nós somos essa geração de fariseus, hipócritas,
raça de víboras, sepulcros caiados, somos nós, que a gente fica preocupado com o estereótipo da pessoa. Ah, essa pessoa vai com um cabelo desse aqui, essa pessoa aí deve ser macumbeira, deve ser gay. Ah, se ela não tá vestida de terno e gravata, tá de moletom, é bandido, é vagabundo, precisa de se converter. Sabe? A gente está preocupado com o exterior e com o interior das pessoas a gente não está preocupado. A gente não está preocupado se essa pessoa está fluindo rios de águas vivas. Porque a gente, discernimento a gente não tem mais, né? A gente não tem mais. A gente tem o conhecimento teológico profundo que a gente aprendeu lá com os nossos pais da igreja, lá do século I, os pensamentos que foi estabelecido lá no século II, III, V, XV. Isso a gente se arraiga neles. Não, é assim, é desse jeito mesmo. Qualquer coisa que fora disso é do demônio. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, desculpa, tá? Não estou limitando, não estou militando aqui pelo pagode, por qual eu faço parte. Alguns me conheceram aí como vocalista de grupo de pagode. Outros já me viram aí cantando hip hop, porque eu entendo que tudo foi criado por Deus. Então, aonde eu sei que a obra de Deus pode ser manifesta, eu tô lá, sabe? E pouco me importa a sua opinião. O que importa é quando eu chegar diante do meu Senhor e ele chegar e falar: então meu nego, vamos conversar aqui? O que você tem nas suas mãos? O que você fez com aquilo que eu te dei? Porque foi ele que me deu, não foi pastor, não foi ministério, não foi respeito, pastor, respeito, mas não foi Deus que me deu. O que você fez com isso tudo? O que você fez? Ah, Senhor, mas eu estava lá na igreja de domingo cantando lá no culto da família. Ele, e os dons que eu coloquei na tua mão? O que você fez? Ah, mas eu não fiz porque os irmãos não entenderam que... Então, se é o medo que eu tenho, esse é o medo que eu tenho. Esse é o medo que eu tenho. Ele chegar para mim e falar assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas eu preguei, eu cantei, eu evangelizei, aparta-te de mim que eu não te conheço. Esse é o meu maior medo. Então, como Paulo disse, é melhor agradar a Deus e desagradar os homens. Então, se eu estou desagradando você, irmão, desculpa, tá? Estou fazendo aquilo que eu entendo que é agradável ao meu Senhor. Se você não gosta de pagode, não me chame. Se você não gosta de rap, não me chame. Se você gosta de worship, não me chame. Posso até cantar, mas não é a minha verdade, entendeu? Então, eu estou encenando uma coisa ali, não é a minha verdade. Eu cantar 3 notinhas, que eles são pobres, não é a minha verdade. Não é verdade, porque interiormente Deus sabe o que está passando no meu coração. Que porcaria. Ficar aqui nesse refrão 200 mil vezes. Me ama, 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 me ama. Uma música sem introdução, sem ponte. Desculpa, sem arranjo vocal, não é minha praia. Não é minha praia. Aí você chama alguém desse segmento que gosta. Não me chame, de boa, tranquilo. Continuo sendo seu irmão, continuo te amando, mas eu não vou, não chama. Porque se você me chamar, vou falar assim: então, irmão, me desculpa, eu estou inserido neste contexto. Estou inserido nesse contexto. Então não me chama, eu não vou. Tá bom? Então é isso aí. É só uma tratativa, que algumas pessoas estavam falando lá, falavam: mas você é do samba e tal. Não sou do samba, eu sou de Cristo. Sou de Cristo. Então, se é louvor tradicional, se a gente pode dar uma roupagem diferente ali no louvor tradicional, não sou muito bom de harpa cristã, não sou muito bom de cantor cristão, mas se é para fazer uma roupagem mais da hora, mais atrativa, eu faço, sem problema, eu canto. Foi me apresentado um cântico do cantor cristão, deixa eu ver se eu me lembro, eu acho que é o único que eu sei também, e eu fiz até um vídeo aí numa época, e fiz um desafio para os irmãos cantarem e tal, mas é porque quando eu estava procurando ensino,
ensino musical, para mim aprender a colocação vocal, para mim entender da minha tessitura, do meu timbre e tal, né? Porque eu acabei de falar, eu ia pro banco, porque os caras falavam que eu era homossexual, que só eu que conseguia cantar Consagração do Aline Barros, né? Na igreja. Né? As meninas não aguentavam o tom e eu aguentava. Eu tocava em dó e eu cantava em dó de boa, tranquilo. Né? E eles naquela época eles não tinham conhecimento para fazer, para baixar tom, subir tom, então a consagração era só eu que cantava. A Paty. Oi, Paty. A Paty é da época que eu me converti, então ela lembra também. Tinha alguns louvores lá na igreja, que a gente era da mesma igreja, e só eu que cantava. Só eu cantava porque tipicamente eram músicas feitas para mulher, e como eu tenho um agudo na voz, então eu aguentava, mandava bem. Então, quando eu cantava essas músicas, eram exclusivas minhas. Então, não me chame para essas coisas, né? Porque, obviamente, eu vou ter que falar. E talvez as pessoas não estejam preparadas para ouvir as coisas, né? Estão preparadas para ouvir aquilo a qual elas foram doutrinadas para ouvir. Então, é importante que a gente enquanto que servo de Deus, igreja, corpo vivo de Cristo, corpo místico, seja lá o nome que você chame, organismo, organização, caindo de novo a internet. Não importa o rótulo que você dê, que você promova a libertação que Cristo fez lá na cruz do Calvário, quando ele levou sobre si todo o jugo que estava sobre nós. Não fica colocando jugo na vida dos irmãos, não, pelo amor de Deus. Você não gosta? Não gosta, tá? De boa. Eu não gosto de jiló. Eu não gosto de jiló. Se você oferecer jiló para mim, eu falo assim, não, muito obrigado. Eu não como jiló. Eu não sou obrigado a comer jiló. Certo? Não gosto de cebola. Se você oferecer cebola para mim, não vou comer. Eu vou tirar ela do lado, não vou comer. Não sou obrigado. Então você não é obrigado a gostar de samba, você não é obrigado a gostar de forró, você não é obrigado a gostar de rock, mas respeite quem goste. E aí tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, o que tá errado é você atrelar isso dizendo que não é de Deus. A mesma coisa, eu não gosto de jiló e falo assim, o jiló não é de Deus. Mas quem fez o jiló foi Deus. Eu não gosto de quiabo, mas quem fez o quiabo foi Deus. O quiabo é feito lá para trabalho de macumba lá na esquina. Oi? Quiabo quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos evoluir, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, essas pessoas que me chamaram lá no PV, assim, mano, vai lá no Facebook, você fala de um monte de coisa, né? Vai lá e dá um salve. Beleza. Se você também, pastor, líder, quiser também me chamar para a gente ter uma conversa informal sobre isso, estamos aqui à disposição. É o meu chamado, é o meu ministério também. Se Deus me inseriu nesse rolê, é porque Deus tem alguma coisa para fazer em mim, por mim, para os meus irmãos. De boa, tranquilo, vamos lá e a gente conversa. Como eu tenho conversado com o pessoal lá, que atualmente eu estou no pagode. Falei, irmão, para com essas ideias aí, para com essas ideias eurocentristas, essas ideias preconceituosas que, vamos tirar o surdão, porque o surdão vai lembrar a escola de... Vamos parar com isso, cara. Vamos tirar isso daqui porque vai aparecer tabaco. Vamos parar com isso, gente, vamos parar com isso. Vamos divulgar a palavra de Deus, vamos promover a liberdade ao Senhor. Então vamos riscar também Salmo 150, vamos tirar lá o Salmo 150 da Bíblia, vamos parar também, sabe? Vamos parar com muita coisa porque a gente também está fora, sabe? Vamos adotar aí os princípios judaicos para a nossa cultura brasileira, ocidental, vamos trazer o conceito oriental do judaísmo para cá. Então vamos continuar aí também colocando o kippah, talit, tocando shofar, vamos aí fazer a arca, vamos pegar tudo lá e vamos trazer também, vamos fazer também, suave, tranquilo, mas vamos diminuir, vamos diminuir para que Cristo cresça em nós. É isso aí, estamos aí, a Bíblia fala para a gente seguir em paz com todos, vamos seguir em paz com todos, isso quer dizer todos, quer dizer
nós, enquanto irmãos, e aquelas pessoas que não têm o mesmo entendimento que nós, vamos trazer eles para nós, para eles enriquecerem na graça, na sabedoria e no conhecimento de Deus. Vamos pegar os nossos irmãozinhos que ainda têm esse entendimento meio que atrasado, séculos, séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos atrasado, e vamos trazer ele para uma contextualidade, para eles entenderem muitas coisas, né? E a gente tem muita coisa para falar, tá bom? Muita coisa para falar. Então, para não ficar muito longo aqui, para não ficar um podcast, se for podcast também me chama, que eu falo também no podcast, tranquilo, suave. Mas vamos promover o amor, a paz e vamos seguir em paz com todos, tá bom? Fica com Deus. Obrigado aí, Cristiano, meu irmão amado. Te amo pra caramba, muito pra caramba. O pastor da Igreja Batista de Monte Serra. Tamo junto aí. Se precisar aí estamos aí, sabe? A gente abrir o leque do entendimento pra gente conversar, estamos aí. A Paty, minha amada irmã, de início de conversão, a gente teve muita coisa juntas, e compartilha aí, se você achar que é importante, se você achar que tem alguém que precisa de entender essas coisas, se também quiser compartilhar também, fica na dispensação do Espírito Santo, mas eu vou continuar aqui, fazendo aquilo que Deus me chamou